Boa tarde a todos. Agora começa toda a programação de documentação de professor, tá? Então, primeiro, alguns lembretes. Um spoiler aí, tá? O encontro de professores nosso vai ser uma imersão lá na Receita Federal. Então, vai ser muito legal, muito interessante. É muito importante a participação de todo mundo. E vocês viram aí um pouquinho do que vai ser. E eles estão junto com a gente preparando um dia muito legal para a gente conseguir entender e trabalhar com os nossos alunos o tema desse ano de todos os nossos eventos, tá bom? Lá na página da sede já está o nosso calendário, e aí e aí, vocês tendo as datas, já começam, a partir de agora, a trabalhar com o seu aluno sobre o tema que nós vamos desenvolver todo o ano, tá bom? Algumas mudanças que nós tivemos no núcleo. A partir desse ano, a gente vai pontuar todo o professor que trabalha no projeto. O que acontece? Alguns anos, já tem uns 2 anos que a gente vem percebendo uma falta de dedicação mesmo de alguns professores, uma falta de interesse, às vezes até um descuidado nas questões dos nossos eventos. Então, participação de evento pontua, documentação principalmente pontua. E aí é a partir dessa pontuação que você será contratado ou não em 2027. Tá? Então, só para que vocês saibam, isso está acontecendo a partir desse ano com uma fiscalização maior. Então, vamos lá. Você, professor, foi contratado para desenvolver o projeto dentro da escola estadual. Você é obrigado a me mandar a documentação de professor. Qual que é a documentação primeira? É a de início de projeto. Então, o que acontece? O que é essa documentação? Ela vai me mostrar qual é o seu planejamento anual. Então, é de janeiro ou de março que você começou até dezembro, tá? Depois, uma relação nominal do seu aluno, porque ali tem a idade desse aluno, que série ele frequenta, e bem lá na última fileirinha, né, coluna, tem ali a relação nominal desse aluno. É para repetir o nome da escola lá, é um copia e cola, né? Então, é preciso que coloque sim. E aquele aluno que é de outra escola estadual vai colocar ali o nome da outra escola estadual. Lembrando que o aluno que terminou o ensino médio, ele não pode participar do programa naquela escola que você ministra aula. O formulário de horário das suas aulas, na verdade. As aulas, elas são de 50 minutos. Então, no formulário está bem grandão lá, aulas de 50 minutos. Você vai fazer o quê? Dividir sua carga horária total em aulas de 50 minutos, tá? Não adianta falar, por exemplo, uma aula de teatro que está lá na hora do almoço, falar que tem 50 minutos de aula para teatro. Gente, vamos ter bom senso. O que você faz em 50 minutos numa aula de teatro? Só vai treinar a voz ali. Então, vamos ser coerentes e fazer um horário decente que você realmente está trabalhando, tá? Com exceção de banda, as aulas são de segunda a sexta. Somente banda pode aulas aos sábados. Porém, tem escola que tem condição do professor trabalhar depois do turno. Então, a partir das 17 horas até 20, 21 horas. Faça, de repente, a sua aula nesse período, não tem problema, né? Termo de compromisso da direção escolar. O que é isso? É a direção dizendo que ela está acompanhando, que ela vai disponibilizar dentro do possível a sua participação e está lá te fiscalizando. A mesma coisa, o termo de compromisso do professor, é o compromisso que ele tem com o núcleo, com os nossos eventos, com a nossa documentação, que ele está ciente que ele se compromete em enviar tudo certinho.
tá? E ficha de cadastro do professor. O que que é essa ficha? É o seu nome completo, o seu celular, gente, que a gente possa entrar em contato, que você vai responder. Tem celular que foi colocado nessas fichas aí, que não possui o WhatsApp e que o professor tem já uma semana que eu mandei mensagem e não respondeu. Então, é um celular que está fora de uso, não pode, né? E o e-mail, então, as informações. Aí, quando tem lá na ficha escrito assim, qual o seu vínculo, né, com a sede, contratado especialmente, né, exclusivamente para o projeto, é que você não tem outra fonte de renda. Agora, se você é contratado no projeto, ou é contratado em sala de aula, ou é efetivo em sala de aula e contratado no projeto, é isso que nós queremos saber, tá bom? Outra coisa, lá no planejamento, nós temos ali, ó, a ficha de o cabeçalho, onde você coloca o nome da escola, o município, e aí vem as linguagens. Uma observação importante: a linguagem, quem é corpo coreográfico, vai assinalar apenas em corpo coreográfico. Não é para assinalar dança e corpo coreográfico, você é apenas corpo coreográfico. Dança vai assinalar apenas dança, tá? Então, ali, quem é das linguagens artísticas, dança, capoeira, teatro, cinema, artes plásticas e corpo coreográfico, no primeiro quadradinho ali, vai assinalar a sua linguagem corretamente. E música vai escolher ali qual é, onde é que você cabe o seu projeto de música, tá bom? Aí, como é que tem que ser enviada essa documentação? Em um único PDF, a documentação completa. E o que mudou do ano passado para esse ano é que aumentou uma assinatura que é do coordenador que acompanha o projeto. Esse coordenador, ele é designado pela direção escolar e ele vai ajudar um professor que não consegue organizar uma documentação. Ele vai fazer o acompanhamento real desse projeto. Está acontecendo, o professor está faltando, ele está indo, então é o nosso, mais uma pessoa para estar nos ajudando, orientando em uma comunicação eficaz. Uma outra coisa, eu ia falar, esqueci, que me perdi, mas assim, você tem mais de uma linguagem, você vai mandar um PDF para cada linguagem. Pode ser no mesmo e-mail, mas tem que ser em PDF diferente. Então, eu dou aula de dança, eu vou mandar a documentação completa num PDF para dança e vou mandar a documentação completa em um PDF para teatro, por exemplo, tá? Vai repetir o termo de compromisso? Vai repetir tudo. E outro detalhe: a sua aula de dança e a sua aula de teatro, elas não podem ser ministradas ao mesmo tempo. São dois projetos diferentes. Então, você vai me mandar horários diferentes. E esse horário, ele é o mesmo que está lá no seu ponto, tá? Que vai ser lá o ponto, documentação de bimestral. Bom, você me mandou essa documentação e aí veio de forma incorreta, tudo junto lá, dança e teatro, tudo junto. Eu vou pedir para corrigir. Então, você vai ter que me mandar lá, Andréia, como está aí no exemplo, Andréia, música e depois Andréia, teatro, outro PDF. Eu pedi correção para você. Aí, o que, que vai acontecer? Você vai me mandar essa correção respondendo o e-mail que eu pedi para você corrigir. Por quê? Porque assim nós teremos uma comunicação eficaz, uma comunicação contínua. Porque aí eu pedi para você só arrumar o seu quadro de horário. Aí você me manda só o seu quadro de horário lá, com o seu nome e o quadro de horário. Eu não sei o município, eu não sei a escola, eu não sei o que eu pedi para você corrigir. Eu não sei se eu pedi para você trocar o dia ou se eu pedi. Então, você é um só. Eu recebo 200 e-mails. Eu não tenho como, naquele momento, parar e procurar fazer uma busca pelo seu nome. Então, é para responder no e-mail que eu solicitei a correção, tá?
Tudo isso aqui, como essa reunião, essa live veio depois de que a maioria me mandou o inicial, eu ainda fui pedindo novamente, pedindo correção novamente e estou aguardando. Então, a partir de agora, todo erro, tudo que vier diferente do que a gente está pedindo, eu vou solicitar correção novamente, tá bom? Bom, aí nós temos os nossos relatórios, a nossa documentação de bimestre. Aí o que acontece? Lá no site da sede, bem lá embaixo, mudou o site da sede, está ruim de achar, mas tem uma orelhinha ali que é programas e projetos. Entra ali, vai achar Programa Arte e Cultura na Escola, clica ali. Lá embaixo tem todos os documentos para você baixar no seu computador. Observe como é que salvou. Porque a hora que você preencher, se não pode dar enter, tem que ser setinha. Como é que você vai preencher para não sair da formatação? Documentos fora da formatação serão devolvidos para correção, tá? Então, como é que eu quero a relação de documentos bimestrais? Frequência dos alunos, então é ali. Você só tem uma vez por semana a aula do seu projeto. Você pode colocar os 2, 3 meses na mesma folha, na sequência, não tem problema nenhum, só dá um espaçozinho de um mês para o outro, organize bonitinho o seu documento, né? Tem muitas aulas, aí eu preciso de 2, 3 folhas, uma folha por mês, ótimo, manda uma folha por mês, tá? Folha ponto do professor, esse horário do seu ponto é o mesmo lá do quadro de horários que você me mandou. Então, é o ponto das suas aulas de projeto. Pode ser a folha ponto que está lá na escola, com a logo da escola bonitinha, e pode ser essa que a gente disponibiliza no site da sede. Relatório bimestral. Esse ano, o relatório é um questionário para você responder. Por quê? Porque eu não quero saber o que o Paulo Freire falou, e eu já falo isso tem uns 3 anos, eu repito a mesma fala. Não quero saber, a teoria ela é linda, mas ela não interessa para a gente agora. Eu quero saber o que está acontecendo lá na sua escola. Queimou a lâmpada, não consegui dar aula dentro da sala, então eu fui lá para o refeitório. Hoje está muito calor, eu fui para baixo da árvore, foi maravilhoso. É isso que eu quero saber. Então, nós elaboramos um questionário e o seu relatório será apenas responder esse questionário com coerência. E os registros, fotos, pessoal, ali a gente pede de 10 a 15 fotos. Não é para me mandar 35 fotos. E muitas ainda por cima repetida. E vídeo, o meu computador ele não salva vídeo, então eu quero só fotos, de preferência por bimestre, fotos, a turma toda, a turma com o professor e a turma desenvolvendo, que é o mais importante, a turma desenvolvendo as atividades que vocês estão propondo. Tá? Uma coisa muito importante, você preparou a sua documentação e aí você vai escanear para que ela fique em um único PDF. O que vai acontecer nesse PDF? Você observa, antes de me mandar, observa o que aconteceu. Quando você. Porque o que tem professor me mandando? Ele manda o cabeçalho. Pode passar isso. Tá? Aí ele manda lá, ó, relatório bimestral. Aí ele mandou o cabeçalho do relatório. Aí ele coloca as fotos. Depois ele coloca a frequência. Aí ele volta e coloca o questionário do relatório. Aí ele põe o ponto. Aí ele põe assim, ou ele põe o ponto de, vamos falar, março, aí a frequência de março, aí ele põe o ponto de abril, a frequência de abril. Faça a relação bem certinha. Primeiro, frequência dos alunos. Então, eu tenho uma frequência só com os meses de março, abril e maio. Eu vou colocar essa folha lá primeiro. Eu tenho uma folha de frequência para cada mês. Então, eu vou colocar as folhas de frequência primeiro. Então, eu vou pôr
de março, abril e maio. Depois eu venho com o ponto do professor. Março, abril e maio. Eu não vou pôr frequência de março, ponto de março. Eu quero uma documentação limpa e organizada, gente. Tem gente que coloca, por exemplo, a primeira folha lá do planejamento, aí coloca a primeira folha do termo, aí coloca a ficha de cadastro, aí ele volta com o planejamento. Então, uma desorganização horrorosa que é até vergonhoso para um professor não conseguir organizar uma documentação. Então, colocou a frequência dos alunos. Se é uma só com o bimestre todo, tudo bem. Se é uma por mês, tudo bem. O ponto é um por mês, e aí você vai colocar lá. Depois vem o relatório, que é o questionário que você vai responder lá. São 4 perguntinhas, e depois vem o portfólio de 10 a 15 fotografias. Uma da turma toda, outra da turma toda com o professor, e as outras com os alunos desenvolvendo então as atividades. O cronograma de entrega de documento. Então tá lá, o primeiro bimestre, 30 de abril. Esse dia vai estar na data da sua documentação e no envio lá no meu e-mail, quando você enviou até meia-noite do dia 30 do 4, é o dia 30 do 4, né? Então, precisa respeitar essas datas. Então, 30 do 4, segundo bimestre, 16 do 7, terceiro, 30 do 9, quarto, 18 do 12. Vai me enviar na data. Eu vou olhar lá no e-mail que você mandou na data certinha. Passou uma semana dessa data, você não enviou, já está inadimplente. A escola vai receber um termo um termo de recomendação, estou dizendo lá para o seu professor, olha, o seu para o seu diretor, estou dizendo, seu professor não entregou a documentação na data correta, está perdendo ponto. E a escola sendo. Aí vem aquele nervoso, né? Que a gente está pedindo que, se com um prazo de 2 dias não entregar, vai ser revogado o projeto. E esse ano nós vamos, sim, revogar esse projeto para aquele professor que, mesmo recebendo o termo de recomendação, não entregou ainda o projeto. Tem professor que eu estou esperando desde o ano passado, tá? Então, tudo isso que a gente está pedindo, se vocês tiverem dúvida, pode perguntar aí. Tem professor que está acostumado a fazer, porém, é lógico que é normal errar, mas eu peço para vocês, eu pedi correção, responda no mesmo e-mail. Tenha organização com a sua documentação. Preenchimento incompleto ou incorreto, eu vou devolver, pedir para corrigir. Documentos ilegíveis. É uma coisa que acontece muito aqui. O professor, ele fotografa e manda pelo celular. Gente, é horroroso, isso é ilegível, a gente não consegue. Você quer abrir para ler melhor, não dá certo porque ele vem foto. Mesmo em PDF, vem em formato de foto. Outra coisa é pelo Drive. Não mande documento pelo Drive. Por quê? Pensa bem. Você teve o prazo para me entregar. Eu tenho que ter aí um prazo de uma semana para corrigir todos. E aí, no meio de 200 e-mails, eu preciso parar para salvar de uma forma diferente, que aí eu preciso baixar aquela documentação e perco aqui num computador público, tudo né, quase que lá do começo do computador, como é que eu vou salvar isso? Aí trava tudo, aí eu paro, aquela tarde eu perdi de trabalho porque me mandou pelo Drive. Então, vamos mandar da forma mais minimamente, né, possível ali, que dá, tá bom? Então, faça bonitinho, siga as datas corretamente, tá bom? O celular, tem um professor aí que tem o hábito, já me manda
Mensagem a gente responde, tem o do Núcleo de Arte e Cultura, que também é por mensagem. Se tiver que telefonar, é pelo telefone, não pelo WhatsApp, tá bom? E estamos todos aqui à disposição. E aí, quem quiser perguntar alguma coisa, tá? Caso haja alteração de projeto ou de professor, eu não, vou precisar sair, mas aí vem uma professora me substituir. A escola vai solicitar a troca de professor e vai nos mandar o currículo para que esse currículo seja aprovado ou não, tá? É uma outra coisa, só quem pede isso para a gente é a escola, né? O diretor da escola, tá bom? E às vezes você é professor lá, é formado em arte, pode dar teatro e dança, né? Diferente da educação física, que só pode a dança. Aí você quis dança, não deu certo, mas o seu público é para teatro, você quer mudar a linguagem? Pode, a direção escolar vai nos pedir a mudança de linguagem, tá?